vamos dar continuidade ao nosso segundo momento da nossa aula, onde vamos trabalhar a saúde integral de adolescentes no socioeducativo, né? Esse termo integralidade, saúde integral, a própria política já traz esse termo, né, no título da política, que é Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflitos com a Lei. Então, é necessário a gente pensar um pouco e refletir sobre o que vem ser saúde integral ou o que vem ser integralidade, né, no cuidado em saúde. A PNASSARE, ela prevê a responsabilidade dos 3 entes federativos no desenvolvimento e na garantia de ações de saúde para essa população, né? Então, é uma responsabilidade tripartite, que você tem o governo federal, né, com a sua responsabilidade no que envolve o Ministério da Saúde, você tem a Secretaria Estadual de Saúde, no que envolve a sua responsabilidade quanto Estado, e você tem as Secretarias Municipais de Saúde, no que envolve também a sua responsabilidade em âmbito local e municipal, né? A PNASSARE, ela prevê, né, ela reafirma a responsabilidade sanitária dos municípios em relação à saúde integral desses adolescentes. Então, o que vem ser a responsabilidade sanitária dos municípios? O Estado do Rio de Janeiro, que a gente vai falar um pouco mais, com mais detalhes no nosso terceiro momento de aula, ele tem unidades em 14 municípios, né, no Estado do Rio de Janeiro. Então, esses 14 municípios têm uma responsabilidade sanitária em relação a essas unidades que estão localizadas no seu território e uma responsabilidade na promoção, na assistência à saúde desses adolescentes. Mas vamos voltar para o nosso conceito de integralidade. Se a gente pensar a saúde integral no seu formato mais normativo e legal, a gente vai ter autores com entendimento que integralidade em saúde é você garantir uma assistência com acesso aos 3 níveis de complexidade do SUS, né? O nível da atenção básica, da média complexidade e da alta complexidade. Então, considerando esse princípio mais restrito e legal, é você garantir que aquele adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, ele tem acesso a ações de saúde no âmbito da atenção básica, que aí envolve ações de promoção da saúde, ações preventivas. Se ele precisar ter acesso a algum serviço especializado de saúde, que aí envolve um ambulatório especializado, dermatologia, né, que posso trazer como exemplo, otorrino. Isso envolveria uma ação mais especializada, um cuidado mais especializado de saúde e, inclusive, se ele precisar ficar numa internação hospitalar, realizar um procedimento de alta complexidade, isso tem que ser garantido também. E aí, isso está previsto na portaria da PNASSARE. Então, um adolescente que precise de uma ação de saúde de mais complexidade, isso vai ser realizado necessariamente fora de uma unidade socioeducativa, tá bom? Dentro dos serviços da rede do Sistema Único de Saúde. Agora, se a gente pensar o princípio de integralidade envolvendo o entendimento mais ampliado, a gente vai entender integralidade, assim como alguns autores da saúde coletiva, como uma ação democrática e participativa e coletiva, que envolve um olhar para conseguir compreender esse adolescente em sua totalidade e apresentar para ele oferta de ações de saúde, pensar organizações de serviços, entendendo esse adolescente enquanto um sujeito que não envolve só necessidades de uma saúde física e biológica, né? Mas envolve também aí a necessidade de pensar a saúde no seu conceito ampliado, que envolve saúde mental, que envolve as questões sociais, que envolve reconhecer qual é a determinação
social do processo de saúde e doença dos adolescentes e de suas famílias. Então, pensar o conceito de integralidade dessa forma mais ampliada, participativa e democrática envolve você trabalhar com um conceito ampliado de saúde, que é um conceito, inclusive, que a nossa Constituição, né, Federal de 1988 reconhece, né, conta aponta que saúde é você também ter acesso aos serviços e bens necessários para uma vida com dignidade. Então, pensar o conceito ampliado de saúde é entender que alimentação é saúde, é entender que esporte é saúde, é entender que convivência comunitária e familiar é saúde. Então, a gente pensar ações de saúde integral para esse adolescente que está cumprindo medida socioeducativa envolve a gente avançar nessa compreensão da saúde de forma ampliada e, principalmente, reconhecer a determinação social que envolve esse processo de saúde ou de adoecimento desses sujeitos, né, dos sujeitos adolescentes. E aí a portaria 1082 Tapinassari, ela traz alguns objetivos específicos que caminha, né, na direção dessa compreensão ampliada de saúde, né? Então, um dos objetivos específicos é ampliar as ações e serviços de saúde para adolescentes em conflito com a lei, em especial os privados de liberdade, né? A gente apontou que a portaria 1082 de 2014, ela avança também para as medidas de restrição, né, que são as de semi-liberdade do meio aberto, mas ela ainda continua trazendo ênfase para os espaços de privação de liberdade, até por reconhecer a complexidade que envolve os espaços de privação de liberdade. E aí, trabalhando nesse conceito ampliado de saúde, então, ainda como objetivo específico, a gente tem estimular ações intersetoriais para a responsabilização conjunta da equipe de saúde e da equipe do socioeducativo, né? Esse objetivo específico da Pinassari avança no sentido de reconhecer o princípio da incompletude institucional previsto no SINASE e também de fortalecer o princípio da proteção integral, né, de crianças e adolescentes previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, no sentido que, quando a gente avança em práticas intersetoriais, quando a gente fortalece o princípio da incompletude institucional, a gente enfraquece aquela lógica de instituição total, né, no qual tinha a política de atendimento para a infância e para adolescente, estava pautado no Código de Menores, né, na situação irregular de criança e adolescente. Então, esse objetivo específico de estimular ações intersetoriais, ele avança, né, no fortalecimento da incompletude institucional e do reconhecimento à proteção integral de criança e adolescente, e ainda reconhece o conceito ampliado de saúde, né? No sentido de entender que as questões que envolvem a saúde desse adolescente não vão conseguir ser respondidas apenas pelo socioeducativo e pela saúde. Vai precisar aí de uma rede intersetorial mais ampla que envolva outras políticas públicas, né? Política pública de assistência social, política pública de educação. Então, pensar ações de saúde de forma intersetorial. Um terceiro objetivo específico é incentivar a articulação entre o projeto terapêutico singular do adolescente com o plano individual de atendimento PIA. O projeto terapêutico singular, ele é um projeto realizado pela equipe de saúde. O PIA, o plano individual de atendimento, é um plano realizado pela equipe do socioeducativo. E o que a Pinassari traz como objetivos específicos? Ela aponta a necessidade de se articular o projeto com o plano. Para quê? No sentido de somar esforços entre esses dois diferentes setores, saúde e socioeducação, na perspectiva da proteção da saúde desse adolescente. Então, é no sentido de somar esforços para atender as necessidades de saúde
do adolescente, em muitas situações da família também, e no sentido também de uma corresponsabilidade, né? Uma corresponsabilidade de garantir serviços e ações. Um outro objetivo específico é promover o acesso aos cuidados de saúde dessa população sem qualquer tipo de constrangimento no acesso ao tratamento de saúde. Esse princípio, ele tem consonância, ele dialoga com princípios previstos no SINASE, né? Princípios que apontam o respeito aos direitos humanos de adolescentes, e é um princípio também que traz para a equipe de saúde que organiza essas ações, traz para o serviço de saúde que vai receber esse adolescente um olhar diferenciado, né? No sentido de entender que aquele adolescente que está chegando ao seu serviço de saúde é um adolescente sujeito de direito. E isso envolve uma compreensão que a medida socioeducativa ela tem um viés que é de responsabilização pedagógica, mas ela tem um viés também que tem que respeitar sempre a proteção integral desse adolescente. Então, um adolescente que praticou um ato infracional e ele está privado de liberdade, ele está ali privado de um direito dele, que é a liberdade. Mas ele não está privado de todos os outros direitos que estão previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, independente da privação de liberdade, independente do ato infracional realizado, esse adolescente tem que ser visto como sujeito de direito por acesso ao serviço de saúde, por acesso à educação, escolarização, cultura. E esse acesso, né, em especial falando aqui do acesso à saúde, ele tem que ser realizado sem constrangimento. Isso envolve um olhar do serviço de saúde e envolve um olhar também do socioeducativo. O que a gente pode considerar um constrangimento no acesso a um serviço de saúde? Um adolescente que vai ao serviço de saúde, por exemplo, algemado, e permanece numa sala de espera algemado junto com a população, né, junto com outros adolescentes, isso é um constrangimento. Ele, ao acessar aquele serviço de saúde, não precisa ficar de uma forma para toda a comunidade ali no entorno daquele território que ele é um adolescente do socioeducativo, né? Ele tem que ter o direito a acessar esse serviço de forma a preservar a sua identidade, a sua imagem, sem constrangimento. Tá bom? Um outro objetivo específico é garantir a atenção psicossocial, né? E aí isso envolve também o acesso desse adolescente à rede de atenção psicossocial, né? Envolve a garantia também da continuidade do acompanhamento em saúde mental desse adolescente nesses serviços de saúde mental, né? Geralmente um acompanhamento de caráter psicossocial, ele acaba sendo mais frequente. E aí isso também precisa-se do entendimento do socioeducativo na organização e na logística da unidade de garantir que esse adolescente acesse esses serviços, né? O SUS tem que estar disponível para garantir o acesso. Essa disponibilidade envolve também a ida da equipe de saúde até as unidades socioeducativas para fortalecer essa interlocução entre as equipes, mas envolve também um movimento do socioeducativo em garantir a circulação desse adolescente no território para acessar os serviços de saúde, mesmo os adolescentes privados de liberdade, porque é assim que está desenhada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, né? Ainda como objetivo específico, priorizar ações de promoção da saúde e redução de danos provocado pelo consumo de álcool e outras drogas. Esse objetivo específico, ele tem, no momento que ele foi escrito, né, em 2014, ele estava considerando a Política Nacional de Saúde Mental, que prevê a proposta de redução de danos para a questão do uso de substâncias psicoativas. Então, a gente oferecer
ações e cuidados em saúde que considere a perspectiva de redução de danos. O último objetivo específico é promover a reinserção social dos adolescentes, em especial os adolescentes com transtornos mentais e problemas decorrentes ao uso de álcool e outras drogas. Aí a gente tem os princípios da PNASSARE. Os princípios da PNASSARE, eles também têm consonância com os princípios do SINASE. Da mesma forma que os objetivos dessa política visa fortalecer alguns princípios, a política ela também traz uns princípios que vão ser base, vão ser eixos estruturantes para se pensar as ações de saúde, né? Porque não basta você garantir o acesso, não basta você ofertar o serviço, você tem que garantir o acesso, ofertar o serviço, mas ofertar o serviço que garanta integralidade no cuidado e respeitando os princípios que estão previstos nessa política, porque são princípios também previstos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Qual é o primeiro princípio? Respeitar direitos humanos e integridade física e mental de adolescentes. Então, eu acho que esse princípio a gente já exemplificou na questão da algema no serviço de saúde. A gente pode exemplificar também como um exemplo de violação desse direito que é direitos humanos e integridade física e mental, é quando um adolescente chega no serviço de saúde e por algum motivo ele é desrespeitado, ou por quem está levando ou por quem recebe, né? Esse desrespeito pode envolver palavras de baixo calão, como chamar o adolescente de menor, né? A gente não tem esse termo menor na nossa legislação. O termo apropriado são crianças e adolescentes. Ou falar passo marginal na frente. Marginal também é um termo que não está previsto em nenhuma legislação brasileira. Então, o próprio vocabulário inapropriado pode ser um exemplo de violação de direitos humanos, né? Um outro princípio é enfrentar estigma e preconceito, né? Como é que o serviço de saúde, ou como é que o socioeducativo, junto com a política de saúde, de forma intersetorial, com a política de educação, com a política de cultura, pode contribuir no enfrentamento de estigma e preconceito? Isso é algo para a gente pensar. Eu acho que um caminho poderia ser dar uma real visibilidade para quem são os adolescentes que hoje cumprem medida socioeducativa no Brasil. A gente tem um documento que é o levantamento anual do SINASE. É um documento que é construído pelo governo federal e nesse documento ele vem trazendo qual é o perfil desses adolescentes que hoje estão cumprindo medida socioeducativa. Eles apontam qual é a maioria do sexo, se a maioria são homens ou mulheres, aponta a faixa etária. E uma informação importante que eles trazem também é a questão dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes, né? Muitas das vezes a gente tem um preconceito e um estigma associado a essa população de adolescentes que cumpre medida socioeducativa por informações não verdadeiras que são vinculadas, né? E vinculadas de forma irresponsável, muitas das vezes, em meios de comunicação, como se os adolescentes fossem a grande causa da criminalidade na sociedade brasileira. E quando a gente olha para esses documentos, né, eu trouxe o exemplo do levantamento anual do SINASE, ali aponta que a maioria dos atos infracionais que os adolescentes praticam não são atos infracionais contra a vida, né? São atos infracionais ligados a patrimônio, né? O roubo, tráfico de drogas, e a sociedade, de maneira geral, não tem acesso a essas informações. Então, quando se depara com um adolescente que cumpre medida socioeducativa, muitas das vezes a impressão que se tem é que eu estou diante de um adolescente muito perigoso. E quando a gente vai olhar para a trajetória de vida desse adolescente, na grande maioria dos casos, a gente está diante de um adolescente que já teve muitos direitos violados.
aqueles direitos que estão lá garantidos na Constituição Federal de 88, que estão garantidos no Estatuto da Criança e Adolescente, mas que ainda não chega para a totalidade das crianças e dos adolescentes do nosso país. Então, é princípio da Pinassari, e aí é responsabilidade das políticas de atendimento para essa população enfrentar esse estigma e esse preconceito que está associado aos adolescentes. O outro é respeitar a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, garantir o acesso universal e integral à rede de atenção à saúde. A gente já conversou sobre esse conceito de integralidade, que ele, pensado de forma mais restrita, é a gente garantir o acesso a todos os níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde, mas pensando ele de forma mais ampliada, é conseguir compreender qual é a real necessidade daquele sujeito que está diante de você, né, no dia a dia do seu atendimento, no dia a dia da unidade socioeducativa ou da atenção básica de saúde, reconhecendo que tem algumas semelhanças no que envolve histórias de vidas desses adolescentes, no que tange as violações de direito, mas que as semelhanças em relação à violação de direito não exclui a singularidade de cada sujeito. Cada sujeito que a gente acompanha, quando a gente pensa nesse conceito ampliado de saúde, a gente tem que tentar, de alguma forma, compreender as suas singularidades, para a gente compreender quais as suas necessidades. Tá? Reafirmar a responsabilidade sanitária da gestão da saúde dos municípios. Essa parte da responsabilidade sanitária dos municípios, ela é reafirmada com a portaria de 1082, que avança o entendimento também das medidas de semi-liberdade. Então, isso define o quê? Aquele adolescente, por exemplo, que está ali cumprindo medida de semi-liberdade numa unidade, ele tem que ser considerado pelo aquele município como munícipe, né? O DEGASE, ele tem unidades em 14 municípios, mas o DEGASE, sendo um órgão estadual, ele não atende só 14 municípios, ele atende todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então a gente pode, por exemplo, perfeitamente ter um adolescente em Nova Iguaçu, cumprindo medida socioeducativa, mas que ele mora em Mesquita. Mesquita não tem unidade socioeducativa. A gente vai mandar o adolescente para acessar a atenção básica do município de Mesquita? Não, enquanto ele estiver cumprindo medida socioeducativa, aquela atenção básica que é de referência para a unidade socioeducativa, ela vai ser responsável pela coordenação do cuidado desse adolescente. Isso quer dizer que o adolescente não pode mais acessar a unidade básica de Mesquita, onde a família dele mora? Não. Ele pode acessar a unidade básica de Mesquita, a família dele está no município, então ele também pode acessar. Mas quem vai ter responsabilidade na coordenação do cuidado, por exemplo, em acompanhar a caderneta de vacinação desse adolescente, vai ser a unidade básica vinculada para a unidade socioeducativa em que esse adolescente cumpre medida. Então, vamos pensar um pouco o que a Pinassari traz para a organização dos serviços de saúde? Algo que ela reafirma, que a gente já falou anteriormente, é que os municípios são responsáveis pela coordenação do cuidado da saúde desses adolescentes por meio da atenção básica do município. Isso significa que, pronto, é um município que tem total responsabilidade somente os municípios sobre a saúde desses adolescentes? Não. Pinassari também aponta lá que essa responsabilidade é compartilhada entre os entes federativos. Então, tem lá o governo federal também, tanto que o Ministério da Saúde traz o recurso de custeio financeiro para a operacionalização dessa política e implementação, e tem também a responsabilidade do Estado, né? Mas a Pinassari aponta quais as linhas de ação, né? Quais os eixos prioritários para se pensar ações de saúde para essa população. Como que a Pinassari chegou
a definir esses eixos aqui, relacionando também que o adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, ele não deixa de ser um adolescente. Então já existe eixos de ação para se pensar a saúde para a população de adolescente de uma maneira geral, independente desse adolescente estar cumprindo medida socioeducativa ou não. Então, esses eixos, eles vão orientar as principais ações de saúde, mas algo que é muito importante é, quando se pensar o planejamento de ações de saúde, né, ações de promoção de saúde, ou pensar algumas ações educativas voltadas para aquela população, algo que é primordial é que se conheça as necessidades de saúde desses adolescentes que estão ali cumprindo medida socioeducativa. A gente vai chamar esse conhecer as necessidades de saúde um diagnóstico sanitário da unidade socioeducativa. A gente vai usar esse termo, diagnóstico sanitário, que envolve o reconhecimento do perfil epidemiológico desses adolescentes, envolve um reconhecimento da própria estrutura de funcionamento da unidade socioeducativa, né? A gente sempre tenta, como norte, o conceito ampliado de saúde, envolve você identificar se aquela unidade socioeducativa está, por exemplo, garantindo o acesso à escola para todos os adolescentes que estão ali cumprindo medida, se aquela unidade está conseguindo garantir a visita de família, já que a gente entende que convivência familiar contribui para a saúde desse sujeito, envolve a parte da saúde social desse sujeito. E aí, quem tem que fazer esse diagnóstico sanitário, né? Especialmente o município, junto com a atenção básica de saúde, junto com a equipe de saúde do socioeducativo, né? Ao realizar esse diagnóstico de saúde, né, esse diagnóstico sanitário, você vai conseguir identificar o que aquela população ali está precisando de prioritário para que seja pensado ações. E quais as ações que a portaria traz como prioritária também para ser realizado com essa população? Acompanhamento do seu crescimento físico e psicossocial, saúde sexual e saúde reprodutiva. O tema da sexualidade é um tema que envolve saúde de adolescentes e jovens, né? Como é que a gente vai trabalhar o tema da sexualidade dentro das unidades socioeducativas, né? E também nas medidas de semi-liberdade e meio aberto. A orientação é que se trabalhe reconhecendo os direitos sexuais e reprodutivos desses adolescentes. Isso envolve reconhecer a diversidade sexual e de gênero, né? Aquele adolescente que tem negada a sua sexualidade, a sua identidade sexual, a sua orientação sexual, isso envolve uma questão de risco à saúde, né? Outra ação prioritária é saúde bucal. A saúde mental é um eixo importantíssimo para se pensar a promoção da saúde desses adolescentes e também para se pensar a garantia do acesso a práticas de cuidado de saúde mental, porque a própria privação de liberdade é um risco para o sofrimento psíquico, principalmente nessa faixa etária da vida, né, que eles estão em processo de desenvolvimento. Para um adolescente estar 6 meses, né, privado de liberdade, isso traz uma repercussão para o desenvolvimento dele, diferente se fosse um adulto que já passou por essa etapa de desenvolvimento. Então, é importante a gente ter um cuidado diferenciado para as questões que envolvem a saúde mental. Mas pensar a saúde mental dos adolescentes também, não só para a questão da privação de liberdade, mas ter um olhar também investigativo para como foi a trajetória de vida desses sujeitos, né? Um exemplo, se a gente voltar lá para aquele documento que eu falei para vocês do levantamento anual do SINASE, no Brasil é apontado que a maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todos os estados brasileiros, a sua maioria são de negros e pardos.
né? Quando a gente olha também para o mapa da violência no nosso país, a maioria dos jovens que tem o maior risco de mortalidade são jovens negros e pardos, né? Então, o que é também você viver numa sociedade estruturalmente organizada a partir do racismo? Qual é o impacto disso para a sua saúde mental? Acho que é algo que a gente precisa pensar também, né? Ampliar um pouco o conceito também de saúde mental, que muitas das vezes fica muito restrito na questão do uso de substâncias psicoativas. Como se todos os adolescentes com questão de sofrimento psíquico ou com transtorno fosse proveniente de um uso abusivo de substâncias, né? Acho que a gente tem que olhar aí para trajetórias de violações que impactam, sim, diretamente na saúde mental desses sujeitos. Um outro caso que a gente pode considerar quando a gente pensa a saúde mental é o caso que a maioria também desses jovens que hoje estão privados de liberdade são de famílias oriundas de baixa renda ou famílias em situação de desemprego, famílias que em algum momento viveram insegurança alimentar. E aí eu acho que é algo pensar também a repercussão, né, para a saúde mental de crianças e adolescentes crescerem com a falta do alimento, com a escassez do alimento, né? E crescer vendo o sofrimento, né? Porque envolve também o sofrimento de toda a família, né? Quanto uma mãe, que a maioria das vezes é a mãe também que fica com essa responsabilidade de alimentar, vê o sofrimento da sua mãe que não consegue alimentar e qual é a repercussão disso para a construção da sua subjetividade e se isso traz ou não traz sofrimento psíquico, né? Mas vocês vão ter uma aula mais para frente focada em saúde mental e vão poder abordar mais toda a complexidade que envolve garantir saúde mental numa sociedade com extrema desigualdade social e com racismo estrutural, né? Então, a prevenção do uso de álcool e outras drogas, prevenção e controle de agravos, educação e saúde, e um outro eixo que é muito relevante também para a nossa população é organizar as ações de saúde considerando direitos humanos, promoção da cultura de paz, prevenção de violências e assistência a vítimas, né? Como que a gente vai organizar, né, ações de saúde para essa população no sentido de prevenir situações de violências, né? Como a gente, enquanto socioeducativo, enquanto saúde, junto com a rede intersetorial, junto com o sistema de garantia de direitos, a gente consegue romper também o ciclo da violência, né? Esse adolescente que em algum momento na sua trajetória teve o seu direito violado, aí num outro momento viola o direito do outro e comete um ato infracional, aí no outro momento pode estar dentro da unidade, numa situação de violência junto com os outros adolescentes ou sofrendo uma violência institucional. Como é que a saúde se apropria do combate à violência como uma questão de saúde pública, né? Nesse momento é isso, a gente volta no nosso terceiro momento da nossa aula, que a gente vai abordar um pouco como de fato a gente implementa a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Obrigada.